volta no Contraponto. Agora vamos entrevistar Cássio Borges, engenheiro civil e ex-representante do DENOX no Comitê de Estudos Integrados do Vale do São Francisco. Boa noite, doutor Cássio Borges. Boa noite, Alfredo. Boa noite, Freitas. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Cássio, você durante muito tempo representou, né, todos os estudos integrados a respeito ali do Vale do São Francisco, que é um assunto pontual que nós temos, né, hoje em dia, que já está desde 2006 tomando espaço na mídia, é a questão da transposição das águas do São Francisco. Como você conhece aquela região, né, de estudos de forma científica como ninguém, eu queria que você falasse aqui para o assinante qual é a necessidade de ter essa transposição e qual é o ponto nodal que você vê todos esses movimentos, até da igreja, não nem vou falar assim de toda a parte da igreja, por exemplo, do Bispo Cápio, que é contra, e de alguns setores da sociedade que também é contra essa transposição. Quais são os prós e os contras para que essa transposição saia ou não? Olha, Freitas, uma coisa que eu acho importante a gente destacar no início dessa discussão é que muitas pessoas não entendem bem o significado real da transposição. A transposição é um valor muito insignificante, são 26 metros cúbicos por segundo, de um total de 3.200 metros cúbicos por segundo que deságua, que desemboca no mar. Então vai se tirar ali 26 metros cúbicos por segundo, de que de qualquer maneira essa água chegaria no mar. Então não há nenhum impacto ambiental, nada, absolutamente nada, que possa prejudicar o Rio São Francisco, ou que, como os opositores dizem, que o Rio São Francisco vai secar. Na realidade, esses 26 metros cúbicos por segundo, embora insignificante, ele tem um significado muito importante para uma região semiárida como nós. Porque aqui, no Nordeste, os açudes, apesar de ser grandes açudes, por exemplo, o Oró, 2 bilhões de metros cúbicos, parece que é muita água. Mas o que se aproveita efetivamente dessa água são 20%. Menos de 20%. Evaporação? Não é propriamente a evaporação. Muita gente entende, pensa que seja por causa de evaporação, mas não é. É por causa da gestão feita pelo DENOX. Porque o DENOX sempre ele dimensiona a vazão regularizada dos seus açudes em função de um período crítico que aconteceu no passado. Na série histórica de 90 anos, o DENOX tem 98 anos, o DENOX identificou 2 grandes períodos críticos, um deles um de 50 a 58. Então o que é que o DENOX faz? Aqueles 2 bilhões de metros cúbicos, ele coloca no gráfico e verifica como é que ele poderia atravessar aquele período crítico sem secar. Porque no final, se o açude secar, aí é um caos, é um desastre, porque falta água até para beber. Então não pode. Então, não é somente a questão da evaporação, é uma questão de gestão adequada da água acumulada no açude. Então fica 12 metros cúbicos por segundo. Esses 12 metros cúbicos por segundo representa 340 e poucos milhões de metros cúbicos. Quer dizer, dos 2 bilhões de metros cúbicos, você aproveita 348. Esses 26 metros cúbicos por segundo que vem do Rio São Francisco vai possibilitar o quê? Que em vez de 20%, nós possamos aumentar a utilização do açude de Orosi em 40%. Então, aquele metro cúbico, vamos exemplificar, 1 metro cúbico d'água que chegue do Rio São Francisco aqui, no Nordeste, vai possibilitar que eu utilize mais 2 metros cúbicos por segundo que eu não utilizava anteriormente. Isso é uma coisa importantíssima do alto significado do projeto da transposição, que muitas vezes não é bem focado. Francamente, eu não compreendi a aritmética. Vem um do Rio São Francisco para cá e me permite utilizar 2 do Orosi. 2 do Orosi, exatamente. Eu vou pegar 2 metros cúbicos do Orosi. Quer dizer, quando eu vou fazer uma conta de viabilidade, para quanto custa aquela água de São Francisco, eu tenho que levar em conta que eu estou trazendo 1 metro cúbico, mas vou usar 2. Quer dizer, em vez de eu usar, digamos, 20% anteriormente, da capacidade do reservatório, eu vou usar agora 40% daquela capacidade. Doutor Cássio, vem uma preocupação que a gente observa que a transposição não é uma coisa pacífica. Existem entidades e religiosos, como no caso do Bispo Cápio, contrários à transposição por entenderem que existe um descompromisso
entre a ideia inicial da transposição para atender as comunidades mais pobres e o propósito de beneficiar a agroindústria e, enfim, ainda tinha a possibilidade de pôr em risco de morte o Rio São Francisco, aniquilando e prejudicando toda a população que beira o São Francisco. O que é que o senhor tem a dizer acerca desse comentário e dessas questões que estão sendo suscitadas? Eu gostaria que o bispo de Capri olhasse não para o Nordeste setentrional, mas que ele olhasse para o próprio Vale de São Francisco. No próprio Vale de São Francisco, você tem um projeto Nilo Coelho que gasta 40 metros cúbicos por segundo. O projeto da transposição é 26. O projeto Jaíba... O projeto Nilo Coelho é o quê? É um projeto de irrigação. Quer dizer, lá eles podem fazer irrigação, podem fazer um agronegócio, podem fazer... Aqui não. Aqui no Nordeste o bispo acha que nós não devemos fazer agronegócio. Lá, o projeto Jaíba tira 90 metros cúbicos por segundo do Rio São Francisco. Por que ele não reclama? Porque ele nunca reclamou-se contra isso. Mas o senhor acha que essa retirada de águas do São Francisco para essa destinação significaria que essas águas poderiam ser melhor aproveitadas? Ou isso tem algum aspecto crítico nessa colocação que o senhor está... Não, Estou suscitando só um questionamento com relação ao funcionamento do padre. O São Francisco tem água demais. Eu acho que eles têm todo o direito de fazer todos os projetos, os agronegócios que eles podem fazer lá. Porque a água está se desperdiçando no mar. Por isso é que o Jaíba tem 90 metros cúbicos por segundo, o Xique-Xique tem 40 metros cúbicos por segundo, o Nilo Coelho tem 60 metros cúbicos por segundo, e nunca levantou sua voz contra isso. Pode se reclamar justamente porque essa água vem para o Nordeste. Mas por que para o Nordeste? Por que para o Nordeste? Bom, eu entendo a posição de Minas Gerais. Minas Gerais não quer que faça o desenvolvimento do Nordeste. Porque Minas Gerais está muito distante dos portos, muito distante dos mercados consumidores dos Estados Unidos e da Europa. Eles não vão poder concorrer com os produtos agrícolas produzidos do Ceará e Rio Grande do Norte e Paraíba. Eu entendo a posição do Rio Grande do Norte. A Bahia... de Minas Gerais. De Minas Gerais. A Bahia, eu não sei por que ele vai entender, porque o projeto vai tirar água lá de baixo. Depois que o Rio São Francisco percorre todo o estado da Bahia, o projeto dos 26 metros cúbicos por segundo já é tirado já nos limites dos estados de Alagoas e Sergipe. Então a Bahia conta por quê? Qual é a razão? Por que o bispo é contra? Para defender... Não atinge o estado.